Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje, ele tem como objetivo trazer um pouquinho da discussão sobre a produção textual, que nós estamos trabalhando nesta unidade 1, né? Trazendo algumas discussões atuais e alguns enfoques pedagógicos. A primeira questão, né, que nós vamos aprofundar mais na unidade 2, ali, no estudo da gramática, né, trazendo o que o Ciro Pocente nos fala, né, é que não se aprende por exercícios, mas por práticas significativas. Isso também se aplica à produção textual, né, a todo o ensino da língua, né, a gente não aprende por repetição, por memorização, por exercícios, mas sim por práticas significativas. Tomar a palavra é um ato social, com todas as suas implicações, conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de identidade, né? Então, quando a criança toma a palavra no texto escrito, ela também está construindo a sua identidade. A criança, o adolescente, o adulto, ele está se expondo, se colocando, né? Ele está em interlocução com os leitores, os possíveis leitores do seu texto, ele está se tornando autor, né? Da mesma forma, o discurso oral, né? A gente também constitui ali identidade, né? E tem toda a exposição, os conflitos que fazem parte dessa exposição. Então, a gente pode aí olhar essas chaves, né? E pensar que a linguagem, assim, não é vista apenas como um suporte do pensamento, né? Como um enfoque mais behaviorista, mais empirista, né? Onde a linguagem também é vista como estímulo e resposta, né? Como uma questão de repetição, memorização, nem somente como um instrumento de comunicação, né? A definição de linguagem como trabalho desloca percursos. Se faz um percurso que não passa só pelo psíquico, mas também pelo domínio da ideologia, né? Então, para eu poder entender uma charge, por exemplo, né, como a que aqui está retratada, né, eu também preciso entender a sociedade, entender a ideologia. Então, uma linguagem ela não é neutra, ela é situada no tempo, no espaço, né? Ela depende de uma questão cultural, né? Então, todas as leituras que a gente está fazendo estão remetendo a estas questões, né? Da linguagem não como algo mecânico. É preciso explicitar-se em relação a essa definição, que os interlocutores, a situação, o contexto histórico-social, ideológico, ou seja, as condições de produção, constituem o sentido da sequência verbal produzida, não são meros complementos. Tá? Então, essas condições de produção, a condição de produção do texto também, tanto verbal como escrito, ele vai estar dentro dessa conjuntura. Então, nessa perspectiva, que é a mesma perspectiva atual da base, né, da BNCC, o texto passa a ser considerado o centro de todo o processo de ensino-aprendizagem de língua materna. O conteúdo a ser trabalhado na sala de aula é a própria linguagem, por intermédio de 3 práticas interdependentes: a leitura, a produção de texto e a análise linguística. Então, a gente não acredita mais numa gramática isolada, com exercícios isolados, ou numa ortografia que se constrói isoladamente, lá por exercício de separação de sílabas, por memorização, mas sim como um trabalho que vem do próprio texto, né? Que vem com significado. Né? O Geraldi também, que é um autor que eu citei há pouco, né, e que a gente está estudando nessa primeira unidade, vai dizer: considero a produção de textos orais e escritos como ponto de partida e ponto de chegada de todo o processo de ensino-aprendizagem da língua. Sobretudo,
é porque no texto que a língua, objeto de estudo, se revela em sua totalidade, quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação, marcado pela temporalidade e suas dimensões. Né? Então, o texto, né, a escrita de textos, né, ela é um trabalho, ela não é algo que se tem de forma inata, por exemplo, como o inatismo acreditava, né? Ou seja, a criança ela tem o dom de escrita. Não, é um trabalho de construção, é um trabalho que exige muito do professor um bom planejamento, né? Considerando o aluno e cada um deles em particular como sujeito leitor ou como sujeito autor de seus textos, ser professor já não pode ser mais o exercício puro e simples de capacitasia ou exercício de gerência, é ser do aluno um interlocutor ou mediador entre o objeto de estudo, no caso o texto, e a aprendizagem que vai se concretizando em sala de aula. Cada um sendo um outro, portanto, uma possível medida. O confronto de pontos de vista fazem da sala de aula um lugar de produção de sentidos. Então, a gente não acredita, né, o que eu estou defendendo aqui é uma visão interacionista, né, não é uma visão behaviorista nem netista, né? A gente considera que se aprende na interação com a linguagem, na interação com o texto, né? Que não se aprende de forma passiva, que a criança não é uma tábula rasa, o adolescente, né? Nem o adulto, né? Que tem sua bagagem, seu conhecimento, e a gente precisa ser interlocutor desse aluno, pensando em mediações, em intervenções pedagógicas para que ele avance em suas construções, tanto na leitura, como na escrita, como na análise linguística. Então, que ele possa fazer uma metacognição, né, uma metalinguagem, pensar sobre a linguagem. A Orlando também vai nos falar que há um leitor virtual escrito no texto, um leitor que é constituído no próprio ato de escrita. Então, quando eu escrevo, eu penso nesse leitor. Então, não tem sentido o aluno escrever um texto simplesmente para ser corrigido, né? E muitas vezes o professor acaba higienizando o texto, limpando o texto, perdendo o sentido do texto, né? Daquela criação que o aluno fez, né? Então, a gente tem que pensar em um texto com significado, não dá para escrever, né, de forma mecânica sem ter esse interlocutor. Então, existem condições para produzir um texto. Se tem o que dizer, né? Uma vez eu estava desenvolvendo um projeto sobre dinossauros. Então, a gente fez toda uma pesquisa, todo um trabalho longo do projeto, né, de pesquisar sobre a altura dos dinossauros, o que eles comiam, onde viveram, se existiam ao mesmo tempo que os homens ou não, que era uma dúvida das crianças, né? Os dinossauros eles realmente existiram, se existiram antes dos homens. Então, a gente fez um estudo profundo, prolongado da questão dos dinossauros. E eles produziam muito textos, né? Eles produziam textos bem desenvolvidos, interessantes. E a minha colega do lado, a professora, disse: ah, que legal, vou trabalhar um texto com a temática dos dinossauros. Ela foi fazer essa proposta para as crianças e praticamente não saiu nada no texto. As crianças não conseguiram escrever. Por quê? Elas não tinham elementos. Elas até podiam ter visto uma história ou outra sobre dinossauros, um filme ou outro, mas elas não tinham propriedade para falar daquilo. Né? Então, a gente precisa ter propriedade sobre o que a gente vai falar. Se tem a razão para dizer. Por exemplo, eu cansei de ver em escola, eu trabalhei muitos anos na educação básica e na supervisão também, eu muitas vezes vi os professores proporem, por exemplo, para escrever como foi seu final de semana, ou como foram suas férias. Às vezes, numa realidade, assim, numa comunidade bastante periférica, onde as férias, muitas vezes, passaram cuidando dos irmãos menores, ou teve tiroteio, ou teve alguma questão que, às vezes, as crianças não querem falar sobre aquilo, né? Não querem revelar sobre aquilo. Então, acaba não se tendo razão, né, de falar sobre aquela produção, né? Acaba se escrevendo só para satisfazer a professora.
E aí a professora muitas vezes diz, tem que ter início, meio e fim na história. Mas o que quer dizer início, meio e fim? Isso está relacionado ao gênero textual, à tipologia textual, né? Então, a gente precisa trabalhar com esses diferentes gêneros, com as diferentes tipologias textuais. O locutor se constitua como tal, como eu falei anteriormente, e se escolhe estratégias, né? Como é que a gente vai colocar as questões no papel, né? Então, a gente tem que ajudar o aluno a escolher essas estratégias conforme o gênero textual. Então, aqui, o Marcuse vai definir os gêneros textuais, né? Os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social, fruto de trabalho coletivo, né? Tanto que agora nós temos os novos gêneros textuais, e-mail, que é uma coisa nova, o WhatsApp, uma série de gêneros textuais que tem a ver com o nosso contexto histórico, né? E que não existiriam há 30 anos atrás, né? Como se tinha o telegrama, que era um gênero textual bastante usado, e hoje em dia não se tem. Contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. Então, sempre que eu me comunico, eu vou ter um gênero textual, né, envolvido nessa comunicação. No entanto, mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques, enregistradores da ação criativa. Então, eu posso fazer uma poesia, né, que desafia, né, a estética normal de uma poesia, né, desde que eu diga que eu estou fazendo isso, desde que o leitor entenda que eu estou fazendo isso. Caracterizam como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às sociedades anteriores à comunicação escrita. Então, a gente, além dos gêneros textuais, ainda tem as tipologias, né, textuais, né? Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Então, nós são tipos textuais: a narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção, né? Então, eu tenho que ensinar a criança o que é uma narrativa, que ela situa no tempo e no espaço, que ela tem um personagem, que ela tem uma questão do elemento perturbador, né? Que ela tem um desenvolvimento e que ela tem uma resolução dessas questões. Isso eu dizendo de uma forma bem simplificada, mas eu preciso trabalhar isso, eu preciso desenvolver isso. Às vezes eu tenho alunos de sexto, sétimo, oitavo ano que ainda não conseguem se adequar a essa tipologia textual porque não foi trabalhado, né? Criadas as condições para interações efetivas em sala de aula, quer pela produção de texto, quer pela leitura de textos, é no interior dessas e a partir destas que a análise linguística se dá, né? Então, a gente vai fazer toda a análise linguística a partir do texto ou da leitura de textos. Com a expressão análise linguística, pretendo referir precisamente esse conjunto de atividades que tomam uma das características da linguagem como seu objeto, o fato de ela poder remeter a si própria, ou seja, com a linguagem não só falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as coisas, mas também falamos sobre como falamos, né? Como nós vamos falar, né? Então, certamente um e-mail tem uma linguagem, um WhatsApp tem outra linguagem, isso é necessário discutir. Um texto acadêmico tem outra linguagem, então a gente vai ter que discutir isso com os alunos hoje em dia mais ainda, né? Que a linguagem do WhatsApp está invadindo a produção textual, né, de outros gêneros. Então, além da produção textual, a gente também pode trabalhar depois a retomada do texto trabalhado, né?
Então, a prática de análise de um texto, ela tem que levar em conta várias dimensões, e eu não posso trabalhar todas ao mesmo tempo. Senão, eu vou fazer aquela higienização, vou fazer aquela limpeza do texto, né? E não sobra texto, né? Se eu for corrigir tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou levar em conta, claro, a tipologia textual, as condições de produção do texto, os objetivos da produção, né? Depois eu vou considerar o que é dito, como é dito, ou seja, o conteúdo daquela produção, que é o mais importante, né? Por que é dito, por quem é dito, né? Então, essas são as primeiras coisas que a gente tem que observar numa produção textual. Depois a gente pode investigar a estrutura, a organização do texto, a coesão, né, os usos dos conectivos, dos elementos coesivos, né, a coerência interna do texto e externa, né, a adequação vocabular, os aspectos sintáticos, concordância verbal e nominal, os aspectos morfológicos, né, da constituição das palavras também, estilísticos, fonológicos, ortográficos, né? Então, a última coisa que se corrige é a ortografia, né? Até porque a ortografia não deve ser corrigida no texto, e sim através de exercícios, atividades que façam refletir sobre a construção das normas ortográficas. Se constrói a ortografia, isso a gente vai ver nas próximas unidades. Então, gente, sobre a questão da produção do plano de aula de vocês, né? Então, vocês irão produzir um plano de aula, não é uma sequência didática, então é um plano de aula que vai ter os objetivos, que vai ter os recursos, que vai ter a avaliação, o que existe em qualquer plano de aula. Vocês vão escolher um ano para esse plano de aula, né, onde vocês vão desenvolver, qual será o público, né, para esse plano de aula. Vocês podem até pensar em questões anteriores que podem ser trabalhadas ao plano e os desdobramentos, mas não é o enfoque desse plano de aula. É realmente descrever o que vocês vão fazer nessa aula, como se estivessem com alunos, né, reais, né? Então, vocês vão chegar, a aula vai estar disposta como? Em grupos, em círculo, né? Vocês vão colocar a proposta de produção de que forma? Vão fazer uma leitura primeiro, vão ouvir uma música, vão fazer uma dinâmica, então, vão assistir uma animação, um filme. Como é que vai ser feita essa proposta de produção textual? Depois, o desenvolvimento dessa proposta, tá? Então, isso tem que estar bem claro no plano de vocês. O material pedagógico, ele pode aparecer na própria aula, pode ser um jogo, um material pedagógico para desenvolver a produção textual, um jogo de trilha, um jogo de memória, enfim. Vocês podem criar o jogo ou o material que vocês acharem interessante para esta aula, ou para aprofundar o que foi trabalhado na aula na sequência, tá? Então, como é que vai ser apresentado esse plano de aula, né? Vocês vão colocar lá o texto online, né? E aí, por exemplo, o jogo, material didático, vocês podem colocar uma apresentação de PowerPoint ou o próprio texto do Word, vocês podem fazer no Word, depois copiar e colar e colocar lá, né? Com fotos do material, se ele for, digamos, aquele físico, né? O material físico, vocês vão fazer realmente, então, fotos do material. Ou se for o jogo online, vai o link do jogo, tá? Para poder entrar no link e avaliar, tá? A mesma coisa vai acontecer depois do plano lá para trabalhar a gramática, no plano para trabalhar a ortografia, enfim. Vocês vão fazer a mesma estrutura em todos os planos, desenvolvendo bem os momentos de sala de aula, né? Eu quero ver o que vocês vão fazer a cada momento desta aula. Obviamente, vocês perceberam que o enfoque que eu trouxe nessas leituras, ele é interacionista, né? Aliás, o enfoque do curso todo é interacionista. Por quê? Por uma questão política. Aqui não estou falando de política partidária, não. Estou falando de política como escolha de quem eu quero formar. Quem é esse cidadão? Um cidadão crítico, que seja autor do seu texto, que seja leitor fluente, né?
que interaja com o objeto de conhecimento que é a língua. A gente não acredita numa formação mecânica, né? Que a língua seja passada como um conteúdo, né? Digamos assim, de forma mecânica, né? De forma que as crianças só copiem, 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 jovens e adolescentes, enfim, os adultos, copiem, 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 memorizem, memorizem, memorizem. Mas que eles realmente possam fazer o que eu falei antes, que é a metalinguagem, né? Que é pensar sobre a língua, tá bem? Então, até o próximo vídeo e que a gente faça excelentes planejamentos.